Aoa, salve família Canta e Vibra! Começando o resumo de notícias do Palmeiras Online. Hoje, segunda-feira, dia 25. Começo aí de semana bom para todo palmeirense, né? Depois da vitória de ontem contra o Inter. Ótima vitória, aliás. Palmeiras muito bem no Campeonato Brasileiro. Líder absoluto, 4 pontos à frente do vice-líder. Apresentação de time grande mesmo, de time que quer ser campeão, jogo duro contra o adversário difícil, e o Palmeiras foi lá e conseguiu a vitória. Para quem acompanhou aí a gente no pós-jogo, viu a entrevista coletiva do Abel, que ele falou que o time do Palmeiras estava cansado, estava com 70% de bateria, então o time não estava 100%. E pensando nisso, graças a eliminação, infelizmente, da Copa do Brasil, o Palmeiras vai ter a semana livre aí para treinar. Então, o Palmeiras vai ter uma semana de treinos, de preparação, descanso esse que o Abel falou que seria muito importante para o time do Palmeiras, para os jogadores, por conta da maratona de jogos que a equipe vinha enfrentando, até por conta também da quantidade de jogadores lesionados e desfalques, né? Então, o Abel aí falou sobre isso lá na coletiva que a gente colocou lá e divulgou e debateu lá no nosso pós-jogo. Aliás, pedi aí, antes da gente começar aqui o resumo de notícias, para todo mundo seguir o Palmeiras Online nas redes sociais. Passamos aí no Twitter 190 mil seguidores. Estamos subindo no Instagram com mais de 160 mil. Então, se você ainda não segue a gente, você que está vendo a gente aí pelo Facebook, segue lá no Instagram, segue lá o Palmeiras Online também. Se você tiver Twitter, segue a gente lá. É só digitar @Palmeiras Online em todas as redes sociais. Você encontra a gente e aí vai lá e segue a gente para ajudar cada vez mais aí o Palmeiras Online a conseguir trazer informações e acompanhar o Palmeiras sempre, certo? E nunca esquecendo do nosso canal do YouTube, que tem muito vídeo exclusivo. Hoje a gente colocou no canal os gols do jogo de ontem. Então, se você não viu e quer ver os gols de ontem, pode colocar lá, você assiste os gols, o gol do Gustavo Gomes e o gol do Gabriel Menino. E também tem um outro vídeo lá bem legal com todos os melhores momentos da partida, toda a festa da torcida. A torcida ontem que foi extremamente importante para levar o Palmeiras aí para mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, certo? E falando aí em Palmeiras, semana cheia, o Abel na coletiva, né, ele falou que ele vai ficar maluco com essa semana de treino do Palmeiras. Mas calma, né? Um maluco aí no bom sentido. Porque o Abel não. Ele até comentou, ele não se lembrava qual foi a última vez que ele teve uma semana para treinar o Palmeiras aí, para preparar a equipe para o jogo seguinte. E a última vez que isso aconteceu foi em maio desse ano, final de maio, dia 29, para ser mais exato, no jogo do Palmeiras contra o Santos. Aí depois o Palmeiras só foi entrar em campo no dia 5 de junho contra o Atlético Mineiro. Então aí foi a última vez que o Palmeiras teve uma semana de descanso para poder se preparar e poder entrar mais inteiro, digamos assim, no jogo seguinte. E é o que vai acontecer contra o Ceará. O Palmeiras vai jogar contra o Ceará no próximo sábado, lá na Arena Castelão, um estádio que infelizmente não tem um bom gramado, e isso é preocupante. Inclusive o Abel já comentou isso, ele até falou disso na coletiva, que o gramado do Castelão, como tem muito jogo lá, tanto o Fortaleza quanto o Ceará jogam no mesmo estádio, o gramado acaba ficando bem maltratado e prejudica muito a equipe, certo? Então, o que acontece é que o jogo do Palmeiras e de todos os outros times que jogam lá é prejudicado por conta do estado do gramado. Então,
o Abel falando aí da semana de preparação, que ele falou, vou ficar maluco, né? Que foi até um termo que ele usou. A semana para ele falou, a semana vai parecer que tem um mês, né? Primeiro ele vai descansar o time, que é o mais importante, precisa muito descansar o time, tanto fisicamente quanto mentalmente. Por isso, o time do Palmeiras, nessa segunda-feira e amanhã, terça-feira, não vai fazer nenhum trabalho lá na academia de futebol, exceto os jogadores que estão lesionados, mas os jogadores que estão à disposição e que estão treinando normalmente, que entraram no jogo ou que ficaram até no banco de reservas, vão ter esse descanso aí desses 2 dias. E aí o Palmeiras volta aí na quarta-feira para se preparar para o jogo contra o Ceará. Um outro ponto que o Abel lembrou, e até eu já falei aqui, o time do Palmeiras jogou contra o Inter e ele falou, a gente estava com 70% de bateria. Então, quem conseguiu assistir o jogo, acompanhar pela TV, percebeu que o Palmeiras, no segundo tempo, deu uma sentida lá, deu uma caída de rendimento. E aí teve que fazer algumas alterações e o time do Inter veio para cima, o time do Inter, inclusive, chegou ao gol de empate, e aí teve sequência de bola na trave do Palmeiras e tudo mais, mas no final, aí com a força da torcida, que aumentou depois do gol do Inter, né? Ficou até mais forte o canto da torcida e o apoio depois que o Inter empatou o jogo. Então ele teve que mexer e uma das alterações dele foi que fez o gol, que foi o Gabriel Menino, em uma jogada que começou na esquerda com Wesley tocando para o Vanderlan, que cruzou para o Gabriel Menino de primeira aí bater rasteiro no canto direito do Daniel, que é o goleiro do Inter, e fazer 2-1. Aí o Palmeiras sair com essa vitória muito importante, né? Então, o Palmeiras agora volta toda a sua atenção para o jogo contra o Ceará no Campeonato Brasileiro. Depois tem Libertadores e aí vai começar uma sequência de jogos pesadas para o Palmeiras, por conta não de maratona de jogos, mas de tamanho dos jogos, podemos dizer assim, né? Porque são jogos decisivos e também clássicos, além de disputas aí contra times que estão na parte de cima da tabela do Brasileiro, até times que podem disputar o título contra o Palmeiras. Então, vamos dar até uma olhada aqui no calendário para a gente já ficar aí marcado. O calendário, eu já vou colocar aqui o calendário de agosto, porque a gente já sabe que agora, em julho, fecha o mês com o jogo contra o Ceará no sábado, certo? Então, aqui, o calendário de agosto. A gente joga sábado contra o Ceará, e aí na quarta-feira começa. Quarta-feira lá no Mineirão, dia 3, contra o Atlético Mineiro, o primeiro jogo da Libertadores. Depois a gente tem domingo, Brasileirão contra o Goiás em casa. Aí tem o jogo de volta contra o Atlético Mineiro, também pela Libertadores, no dia 10, no Allianz Parque. E aí, na sequência, tem um clássico com o Corinthians no sábado. Então, essa semana vai ser uma semana, essa sequência aí do Palmeiras, logo no começo do mês, vai ser pesada em todos os sentidos. Além de serem jogos importantes e essenciais para a temporada do Palmeiras, também são jogos contra adversários difíceis. O Goiás, que veio aqui em São Paulo contra o São Paulo no Morumbi e saiu com empate aí em 3-3. Então não dá para desprezar. E além dos dois jogos contra o Atlético, e aí um confronto direto contra o Corinthians aí pelo Brasileirão na ponta da tabela, que o Palmeiras está em primeiro com 39 e logo em seguida aí 4 pontos atrás vem lá o time de Itaquera com 35 pontos. E aí sim, o Palmeiras vai ter mais uma semana boa de descanso e volta a jogar com o Flamengo, que aí também é um jogo de disputa aí do Brasileirão. Apesar do Flamengo estar longe do Palmeiras, aí 9 pontos atrás, é um jogo importante, porque o Flamengo aí, junto com o Atlético Mineiro, é tido como os times aí que podem aguentar mais essa sequência aí do segundo turno do Campeonato Brasileiro, porque é quando começa a pesar o desgaste físico para muitos times. Então é importante o Palmeiras ter uma boa sequência aí nesses jogos.
e depois pega o Fluminense. Caso o Palmeiras passe pelo Atlético Mineiro, e se Deus quiser vai passar, torcemos para que passe, tem tudo para passar, certo? A gente já vai ter jogo da Libertadores da semifinal na semana depois do jogo do Fluminense. Então a gente vai fechar o mês de agosto com o jogo da Libertadores. Então esse calendário por enquanto está assim, porque obviamente o Palmeiras ainda não jogou contra o Atlético e ainda não sabemos se passou ou não passou, mas torcemos para que passe, certo? Aliás, quem não torce, né? Bom,